Que nós, Deus, nessa noite possamos, Pai, ainda mais ser saciados, Deus, pela Tua palavra. Senhor, isso eu te peço nessa noite, Deus. Anima o nosso coração e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Presbítero Claudinei, com toda a liberdade do Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Me sinto imensamente alegre por estar participando mais uma vez de uma festividade hoje com a responsabilidade muito grande de ser o porta-voz de Deus neste lugar, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E prometo de estar pregando em cima de um tema que foi me passado, prometo ser fiel a esse tema. Mas de uma coisa eu quero te dizer: tudo que o Senhor me mandar dizer nessa noite eu vou falar. Quero agradecer de antemão o convite que me foi feito pelo pastor Edson, a confiança que me teve. Sei que se fosse olhar pela nossa amizade, ele não faria isso. Somos muitos amigos, mas ele confiou a mensagem essa noite por ver que servimos a um Deus que tudo pode, que tudo vê, e a responsabilidade que temos na presença do Senhor. Deus nos fez um laço de amizade muito grande, mas a amizade não pode ser confundida com a obra do Senhor. Amém? Quero deixar 2 versículos, um no livro de Isaías 44, versículo 28, e depois estaremos lendo Mateus 16, versículo 18. Isaías capítulo 44, versículo 28. Para que ganhemos tempo, leamos a palavra do Senhor que diz acerca de Ciro: Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo seja lançado os seus alicerces. Mateus 16, versículo 18, que diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos, podeis assentar. Muito obrigado por ter reverenciado a palavra do Senhor. Observando pela mesma palavra, e quando nós falamos de porta, todos sabem o que é uma porta. Porta é nada mais, nada menos que uma abertura em uma parede para dar vazão de saída ou entrada. Mas não é nesse sentido que a palavra está falando de porta. Quando a palavra está falando de porta, Jesus quis referir ao próprio Satanás. Ele estava dizendo que Satanás não prevalecerão contra a minha igreja. E nesta noite não irei falar de muitas portas, mas irei falar de algumas portas que às vezes está invadindo a igreja do Senhor, tentando desfigurar a igreja do Senhor. E a primeira porta que quero falar nesta noite é a porta da liberação. A porta da liberação tem entrado nas igrejas do Senhor e tem feito um arrastão muito grande. Tem feito um estrago muito grande na obra do Senhor. Porque quando a porta da liberação entrou dentro das igrejas evangélicas, entrou-se também o pecado. E hoje a pessoa não fica desviado lá fora, ele fica desviado dentro da igreja do Senhor, porque há uma liberdade para que ele esteja dentro da igreja desviado. Esta porta ela tem invadido as igrejas em geral e tem feito com que muitos líderes tenham se esquecido da palavra do Senhor, tenham se esquecido da doutrina do Senhor, tenham se esquecido da responsabilidade com a palavra do Senhor e tenham esquecido que lá em cima tem Deus que vela por esta igreja e Ele cuida dela. E uma coisa eu quero dizer: ainda que essas portas ela tem se aparecido, mas o Senhor Ele tem velado pelo seu em todas as igrejas. Ele tem o seu remanescente. O remanescente fica, o remanescente não contamina, o remanescente permanece na presença do Senhor. Quero falar de uma outra porta que tem invadido o mundo inteiro, e ela tem entrado, e você olhando para ela não parece que é uma porta do inferno, mas eu vou te falar que é.
é a porta do chamado discreto silêncio. Porque esta porta só serve para prejudicar a obra do Senhor. Esta porta só serve para parar as vigílias que tem acontecido na igreja do Senhor. Mas boutique, mas bar, essas portas estão abertas e você pode observar que o barulho vai a noite inteira, ninguém mexe com nada, ninguém faz nada, e ali está a porta do inferno invadindo as igrejas do Senhor. Porque quando é a obra do Senhor, não se pode fazer barulho, não se pode cantar em voz alta, não se pode usar aparelho para anunciar a palavra do Senhor. Mas em boutique pode fazer bagunça e assim perturbar o silêncio de muitas pessoas. Porta do discreto silêncio tem tentado sufocar a obra do Senhor. Mas Jesus, nas suas palavras, diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero te dizer uma coisa: no início da igreja do Senhor, muitos homens de Deus foram mortos, alguns deles foram encerrados ao meio, outros foram queimados, pegados a sua cinza, lançado poeira ao ar, e diziam uns para os outros: escapa, crente, quero ver se você tem poder para escapar agora. E assim, quando esses homens morriam, nascia outro na obra do Senhor. A obra do Senhor era feita, o evangelho era pregado. Quando morria um, nascia 50, e assim a obra do Senhor, ela tinha o seu procedimento, ela não parou. Eu começo a observar que nos dias que estamos vivendo, está necessitando no Brasil de entrar num aperto na igreja, começar uma perseguição, para que assim as igrejas em geral possam ser um pouquinho mais crentes. Porque na época do aperto existia crente de verdade. Hoje é a minoria. Porta do inferno. A palavra prevalecer, isso quer dizer levar vantagem, predominar. Está dominando tudo. O diabo pensa que pode dominar tudo. E essa predominação dele começou no início da igreja. Às vezes você pode pensar: foi no dia de Pentecostes? Não. O início da igreja do Senhor, ela não começou do Novo Testamento para cá. O início da igreja do Senhor, ela começou lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o primeiro casal. Ali começou a igreja do Senhor, e o diabo começou a perseguir a igreja do Senhor lá com o primeiro casal. Fez com que o primeiro casal pecasse, fez com que também Caim pecasse, e assim o pecado vem invadindo, tentando sufocar a igreja do Senhor. Quando Adão pecou, quando Caim pecou, Deus levantou outro homem, para que assim pudesse representar a sua pessoa nessa terra, para que assim pudesse prosseguir com a sua igreja nessa terra. Ele levanta Noé. Noé era varão justo, temente ao Senhor, amava o Senhor, adorava o Senhor. E o Senhor um dia disse para ele: Noé, faz para ti uma arca da madeira de golfe, para que assim possa salvar tua família e também os animais que eu enviarei para esta arca. Noé levou 120 anos na construção daquela arca. No dia que ele construiu, que ele terminou a construção daquela arca, ele pode ganhar somente a sua família. 8 pessoas entrou naquela arca, e os animais que Deus enviou, o povo que tinha ouvido ele durante 120 anos, não quiseram entrar naquela arca, porque a porta do inferno tinha invadido o coração daqueles que ali ouviam a pregação de Noé. E alguns diziam: Noé, você está doido, os seus cabelos estão brancos, estão fazendo com que você caduque. Mas no dia que começou a chover, que as águas começaram a subir, algumas pessoas agora vinham bater na porta da arca e diziam: Noé, abre a porta, porque agora acreditamos, agora já é tarde. O evangelho está sendo pregado, as portas do inferno estão abertas em diversos locais, e o povo prefere às vezes passar pelas portas do inferno, pelo adultério, pelo tóxico, pelos vícios da bebida, vício do cigarro, e assim em outras coisas mais que existem, do que passar pelas portas da salvação.
Mas Deus disse: não vai ficar assim. Eu vou levantar um outro representante para que represente a minha pessoa na terra. E levantou Abraão. Abraão era um homem que temia o Senhor. Abraão era um homem que estava sempre na presença do Senhor. E um dia Abraão estava lá na sua tenda, e ele começa a olhar para cima e olhar as estrelas do céu, e começou a contar as estrelas do céu. Ele começou a admirar as estrelas do céu. E o Senhor chamou ele e disse: Abraão, sai para fora. E ele, quando chegou do lado de fora, ele começou a ouvir a voz do Senhor dizendo assim: olha para as estrelas do céu e conta se é que pode contar. E ele começou a dizer: é impossível contar as estrelas do céu. Então Deus disse: e agora conta então a areia da praia do mar. Isso também é impossível. E o Senhor disse: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Assim será o meu remanescente da terra. Assim será a minha igreja que nascerá de ti. O diabo olhou assim e disse: como é que é esse negócio? A igreja do Senhor vai ser desse jeito? Eu vou derrubar isso também. O diabo colocou o seu intuito de derrubar Abraão. E ele cavou fundo. Ele começou a perseguir. E um dia Abraão foi para a terra do Egito. E quando Abraão estava naquela caminhada, o diabo colocou no seu coração para que ele mentisse. Vou derrubar ele na mentira. E quando Abraão chegou lá no Egito, e que o rei olhou a sua esposa era muito bonita. E o diabo já tinha colocado no seu coração que ele chegaria e dizer que era sua irmã. E quando ele chegou lá, alguém veio dizer assim: ei, o rei agradou da sua esposa. Ele disse: não é minha esposa, é minha irmã. O diabo olhou assim e disse: não falei que eu derrubava ele também? Já mentiu. Derrubei ele. E agora, quando estava Abraão também caído, Deus levanta um outro. Levanta Moisés. Quando Moisés nasceu, ele nasceu lá na terra do Egito. Ele nasceu no meio da perseguição. Havia ali uma ordem para que toda criança do sexo masculino que nascesse naquela província ser morto, lançado no rio Nilo. E assim Moisés agora veio nascer no meio daquela perseguição. Mas o Senhor preparou meios para que preservasse a sua vida, para que fosse representante da sua igreja. E quando Moisés foi achado lá no rio Nilo, foi achado pela filha do faraó. Ela disse: traga essa criança porque eu quero criar ela comigo. Veio lá a irmã de Moisés e disse: se não tem ninguém para amamentar essa criança, eu posso conseguir alguém. E ela disse: vai buscar. Aquela menina foi e buscou a própria mãe de Moisés. E ela disse: estará contigo até que a criança desmame, depois traga para o meu palácio. Quando aquela criança chegou no palácio do rei, aquela filha de faraó diz: o seu nome será Moisés, porque foi tirado das águas. E o nome Moisés quer dizer aquele que é tirado das águas. E Moisés agora, 40 anos, passou na terra do Egito, dentro da casa de faraó, amando da filha do faraó. Mas um dia Moisés saiu pelo campo e ele diz assim: eu quero conhecer os meus irmãos que estão lá no campo sendo escravos. E quando ele chegou lá no campo, algo lhe chamou a atenção, porque ele encontrava-se um egípcio batendo num hebreu, e o hebreu era da mesma linhagem dele. Ele disse: esse negócio não pode ficar assim. Ele passou a mão em uma ferramenta, matou aquele egípcio, enterrou na areia, e no outro dia ele lá vai para o campo novamente, tranquilo, e ele começa a passear para o campo, olhando todos os seus irmãos que estavam trabalhando. Ele encontrou dois hebreus que estavam brigando, que estavam numa discussão tremenda. Ele começou a dizer: ei, parem de brigar, vocês são irmãos, isso não pode acontecer com vocês. E agora aqueles dois homens dizem assim para ele: ei, será que vem você fazer conosco o mesmo que fez com aquele egípcio ontem? Moisés naquele momento teve que fugir daquela terra, porque ele percebeu que o seu pecado tinha sido descoberto. Ele percebeu que todas as pessoas agora sabiam o que ele tinha feito, e ele, sendo um assassino de um egípcio, não poderia mais continuar na terra aonde ele estava, na terra egípcia. E ele saiu fugindo, e ele foi determinado em uma terra, e ali ele parou por um tempo, e ele 40 anos passou cuidando de ovelhas, porque nessa terra onde ele parou, ele casou, adquiriu família, e ele agora passa a cuidar das ovelhas do seu sogro. Homens que estudou nas melhores escolas
E é assim que Deus faz. Quando o homem quer ser um pouco valente, Deus faz com que ele vá para o campo a cuidar da ovelha para que ele possa avançar. E Moisés, a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que existiu na face da terra, mas aprendendo a cuidar de ovelhas. 40 anos ele passou ali preparando naquela terra. Mas um dia ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Aquela seca que havia naquele lugar deixou Moisés muito preocupado. E ele começa a procurar pastagem para as ovelhas do seu sogro. Ele começa a subir o monte. E quando ele subiu o monte, que chegou lá em cima, ele contemplou algo que lhe chamou a atenção. Ele viu uma sarça que ardia em fogo, mas a sarça não era consumida. Naquela época era comum achar sarça pegando fogo naquela época, porque a sarça produz um óleo, e esse óleo faz com que o brilho do sol possa bater nela e fazer um aquecimento e gerar fogo. Mas algo que chamou a atenção não era o fogo daquela sarça, é que a sarça não se consumia. A sarça estava seca, mas ela não se consumia, ela permanecia do mesmo jeito que estava, e o fogo estava ali. Glória a Deus, aleluia. E Moisés foi para aquele lugar para ver aquela visão. E quando ele chegou ali, ele ouviu uma voz que dizia: ei, Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Moisés tinha vindo do Egito, trazendo todas as suas roupas que ele usava no Egito, as suas sandálias que ele usava no Egito. E no dia que ele estava lá no monte, as suas roupas já tinham acabado, as suas vestes já tinham acabado, ele já tinha comprado outras vestes, mas algo ainda tinha lhe sobrado. A sandália que ele trouxe do Egito, e todas as suas vestes, e todas as suas sandálias trazia um símbolo do Deus Ra, ou o Deus Sol, o Deus do egípcio. Então Deus disse para Moisés: Moisés, descalça essa sandália dos teus pés, porque essa sandália está contaminando a minha santidade. Essa sandália não pode permanecer aqui. Mas eu te digo nesta noite, para servir a Deus, você tem que purificar de todas as coisas, você tem que se limpar de todas as coisas, porque este lugar está santo, este lugar foi santificado, e para entrar no céu só entra lavado, remido no sangue do Cordeiro, se purifica de todas as coisas para que possa entrar. E quando Moisés ouviu essas palavras, ele começa a tirar tudo, e Deus manda ele voltar para o Egito. Vai para o Egito, e Moisés diz: eu não sou mais aquele homem bem preparado que estive no Egito. Eu tenho um problema na minha fala. Eu sou gago, Deus, sou pesado de língua. Mas se o Senhor enviar Arão comigo, eu estarei indo para lá. E o Senhor disse para ele: Arão pode ir com você, mas uma coisa eu te digo: Arão será como profeta no Egito, e tu serás como Deus lá no Egito. Tudo quanto eu tiver de realizar, eu realizarei através de ti, Moisés. Graças a Deus. E Moisés foi e tirou o povo lá do Egito. Quando Moisés tirou o povo do Egito, atravessou pelo Mar Vermelho, atravessou pelo deserto. Lá no deserto, Deus mandou que ele construísse o tabernáculo. Preparou homens para que assim pudesse trabalhar na construção do tabernáculo. E ali ele passou preparando o tabernáculo juntamente com Bezalel, homem que foi preparado em toda obra de ouro e de recorte em pedras, posições de pedras exclusivamente. Fez todos os utensílios da casa do Senhor. E ali, quando passou um tempo que Moisés estava caminhando lá no Egito, lá no deserto, depois que saiu do Egito, o diabo colocou o intuito no seu coração de derrubar também a Moisés, que estava sendo representante de Deus nessa terra, que estava como Deus nessa terra, porque toda pessoa, quando ia até Moisés, estava dizendo: Moisés é o nosso Deus. O diabo disse: vou acabar com esse negócio também. Estava um dia, certamente numa tarde, o sol estava instigante, o povo começou a sentir muita sede, e eles foram até Moisés e disseram assim: Moisés, nós saímos do Egito para morrer de sede e fome nesse deserto, o que irá fazer conosco, Moisés? Então naquele momento, Deus falou com Moisés e disse: vai lá, ordena a rocha que dê água para esse povo murmurador beber. E Moisés naquele momento chegou perto da rocha com o seu cajado na mão e diz: quem vos mandou ficar murmurando contra Deus? Porventura pode essa rocha nos dar água? E ele tocou na rocha. A ordem de Deus é que ele falasse com a rocha. A ordem de Deus não era que ele tocasse na rocha, mas naquele dia ele desobedeceu
conduzido mais para as mãos de Josué. Chegou um tempo em que agora o tabernáculo estava nas mãos de Davi. E Davi agora sentia necessidade de conduzir o povo até um templo. Davi quis agora construir um templo para o Senhor. Ele disse: eu vou fazer um templo. E ele começa agora a juntar ouro, ele começa a juntar madeira, ele começa a juntar pedra cortada, para que assim pudesse construir um templo e oferecer ao Senhor. Quando Davi já estava com bastante material para a construção do grande templo, o Senhor apareceu para Davi e disse: olha, Davi, eu só tenho uma coisa para te falar, e com isso que eu vou te falar eu vou te decepcionar. Eu não aceito você construir o meu templo, porque você tem as mãos manchadas de sangue, você foi um homem de muitas guerras, e por isso eu não quero que você construa meu templo. Esta obra deixa para o teu filho Salomão, e assim quando você morrer, esta obra será dele construir o meu templo, para que assim possa o meu povo adorar a mim lá no templo. Então quando Davi morreu, a sua posição de construir o templo já estava no seu domínio, porque Davi passou-se o trono dele para Salomão. E agora Salomão começa a construção daquele templo. Cerca de 666 quilos de ouro chegava todo ano para Davi. E Davi começa a trabalhar Salomão começa a trabalhar na construção daquele templo. Salomão começa a levantar e erguer o templo ao Senhor. E quando Salomão estava trabalhando naquele templo, cerca de 40 anos trabalharam na construção daquele templo. No dia que terminou o templo, Salomão tinha escolhido um homem para que assim estivesse tocando o seu instrumento naquele dia, no dia da festividade. E esse homem passou 7 anos para fazer um hino, para compor um hino, para cantar no dia da inauguração daquele templo. Esse homem era Asaf. Asaf já tinha passado o teu tempo de estar na igreja do Senhor, regendo a orquestra do Senhor, porque um homem só poderia reger a orquestra até os seus 40, 45 anos. Asaf já estava com aproximadamente quase 70 anos de idade, mas Salomão mandou escolher aquele que era bom, aquele que era bem preparado. E o único homem que foi achado preparado o suficiente para estar regendo o coral naquele dia foi Asaf. Asaf 7 anos passou erguendo-se um hino para que estar cantando no templo no dia da inauguração. Aleluia! E nos diz a palavra do Senhor que quando Salomão terminou o templo, ele orou agora e permitiu que o povo entrasse e que assim pudesse tocar a primeira música. E agora estava lá Asaf com a sua varinha na mão, regendo a orquestra. E quando ele começou a reger a orquestra naquele lugar, regendo o coral naquele lugar, a glória do Senhor desceu dentro daquele templo. E 3 dias de glória dentro daquele lugar. O sacerdote que estava ali não poderia ministrar o culto, porque quando eles iam tomar a palavra, Deus começava a movimentar, Deus começava a tocar, Deus começava a fazer com que o povo desinquietasse. O povo não poderia ficar parado, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Aleluia! 3 dias. Depois desses 3 dias de festa, que a glória do Senhor permanecia, foi a queima dos holocaustos, oferenda ao Senhor. Passaram-se alguns tempos, o povo adorando e servindo a Deus. Todo ano o povo se preparava e ia oferecer sacrifício em favor dos seus pecados, para que seus pecados fossem cobertos. Todo ano. Mas quando o povo saía da presença do Senhor, o primeiro Deus que ele achava na frente dele poderia ser Astarote, poderia ser Dagon, poderia ser Deus Sol, poderia ser Deus Ra. Os homens curvavam-se adiante dele e começavam a oferecer sacrifício de adoração a outros deuses. Deus usou o profeta Ezequiel numa visão panorâmica, numa visão ampla lá dentro do rio Quebar, mostrando que a glória do Senhor saía dentro do templo, em cima de 2 rodas. Em cima daquelas 2 rodas tinha um grande trono. Em cima daquele trono estava ali um assentado sobre ele, e 2 querubins saíam trazendo aquelas rodas para fora, trazendo o trono da majestade. E quando chegava a porta do templo, a glória do Senhor olhava para trás, queria ficar, mas o templo tinha sido contaminado com o pecado.
Quando o pastor começa a ensinar a palavra, alguns dizem que ele é quadrado, um cafona, ele já está passado no tempo, agora é evolução, precisamos estar evoluindo. A igreja do Senhor não precisa de evolução, a igreja do Senhor precisa de santidade, dedicação, sinceridade, doutrina, reverência, para que assim possa chegar na grande ceia do Cordeiro. Ezequiel ficou na glória do Senhor que foi embora, ergueu o voo e foi-se embora. E o povo começa agora a ouvir profetas falando com eles: se não reverenciar a minha presença, eu vou entregar na mão dos seus adversários, eu vou entregar nas mãos daquele que vocês temem. E o Senhor usou o profeta Jeremias para falar com o povo, dizendo: se vocês não andar na minha presença, não for sincero comigo, eu vou entregar nas mãos daquele que vocês temem, a saber, nas mãos de Nabucodonosor. O povo não estava acreditando, não estava dando crédito, e agora Deus permitiu que Nabucodonosor investisse contra Jerusalém. E agora o templo que Salomão levou 40 anos para edificar, ele foi derrubado, ele foi queimado, e agora todos aqueles utensílios da casa do Senhor, que era considerado sagrado, que era considerado, ali representava a presença do Senhor naquele lugar, foi levado, colocado dentro da casa do seu Deus. Os utensílios da casa do Senhor foi colocado dentro da casa do Deus de Nabucodonosor. A glória do Senhor tinha saído do templo. O templo agora estava destruído. E quando o povo saiu daquele lugar escravizado, sendo levado para a Babilônia, alguns diziam: amanhã o Senhor lembrará de nós e nos dará de volta. E o Senhor passou 1 ano sem falar com o povo, passou 2 anos sem falar com o povo, passou 10 anos sem falar com o povo, e agora o povo começa a se lastimar e dizer assim: será que o Senhor não vai se lembrar de nós? Será que o Senhor tem se esquecido de nós? O que está acontecendo? 40 anos Deus passou sem falar com o povo, e agora algumas crianças que tinham nascido lá na Babilônia vinham dizer para os seus pais: papai, por que estamos sofrendo desse jeito? E os pais lhe diziam: não cometa o erro que nós cometimos, foi por causa de nos obedecer ao nosso Deus é que estamos aprisionados nesta terra, estamos escravizados e não temos privilégio de voltar para a nossa pátria, aqui teremos que morrer. Quando o povo estava pensando desta maneira, completou-se 70 anos. Quando completou 70 anos que o povo estava escravizado lá em Babilônia, a Bíblia diz que Deus se lembrou do povo. Levantou-se um homem por nome Ciro. Ele não era hebreu, não conhecia muito dos hebreus, mas ele investiu-se contra Jerusalém e ganhou contra a Babilônia e ganhou a batalha lá em Babilônia. Ele era rei da Pérsia. E quando Ciro ganhou a batalha, aquele povo que era hebreu chegava perto de Ciro e dizia assim: Ciro, nós não temos nada contra ti, deixa nós ir. E Ciro dizia assim: ei, vocês são escravos nessa terra e aqui vai permanecer. Um dia o sacerdote estava cuidando dos seus afazeres da sua casa, abriu um baú e começou a ler um livro. E quando ele começou a ler um livro, ele achou uma escritura que lhe chamou muito a atenção, porque ele começou a ler no livro do profeta Isaías, aonde nós fizemos a leitura desta noite. E ele começa a ler aquilo que lhe chamou muita atenção, porque estava falando a respeito de Ciro. Quando ele olhou a data que foi escrito, tinha 200 anos que aquele livro tinha sido escrito. Ele olhou pela idade que tinha sido e ele disse: isso foi maravilhoso, porque Ciro naquela época estava com cerca de 40 para 50 anos. Ele dizia: não é impossível, Ciro precisa de saber disso. E ele foi até o palácio aonde estava Ciro e dizia assim: Ciro, eu tenho aqui uma escritura do profeta Isaías que foi escrita a teu respeito há 200 anos atrás. Quando ele disse, Ciro assustou. Disse: como é o negócio? 200 anos atrás? Então traga, eu quero ler. E quando veio a escritura, ele começou a ler e dizer assim: quem diz acerca de Ciro é o meu pastor, e ele realizará tudo o que me agrada. E ele dirá acerca de Jerusalém: seja construído o templo, seja lançado os seus alicerces.
Ciro, quando olhou aquela escritura, disse: como é que isso pode ter acontecido? Só há um que pode fazer isso, só o Deus dos céus. Ele prossegue no capítulo 45, no verso 1, dizendo assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cujo a mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar as armaduras de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Aqui estava Ciro, não era ungido para pregar, não era ungido para estar cuidando do rebanho do Senhor, mas Deus ungiu ele para estar tirando o seu povo, passando pela porta, não a porta do inferno, mas passando pela porta da salvação, passando pela porta da graça, a porta da redenção. Então Ciro disse agora para o povo: ei, pode voltar para Jerusalém, pode ir para lá, e chama o sacerdote Zorobabel e manda ele construir o templo, porque eu irei ajudar também, eu estarei empenhado nessa obra, na grande construção do templo. Quando Zorobabel ficou sabendo disso, ele disse para Ciro: agora basta, permita apenas que construímos o templo. Então agora Zorobabel, juntamente com Josué, eles começam a construção do templo. Quando começaram a grande construção do templo, o povo começa a se esmorecer. Aqueles que dizimavam, aqueles que ofertavam, começaram a fechar a mão para a obra do Senhor. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Homens estão fechando as suas mãos, não dizimam a casa do Senhor, não oferta a casa do Senhor. E o Senhor um dia chamou o profeta Ageu e disse: Ageu, vai lá e fala com o povo, transmita a minha mensagem para o povo. E o profeta Ageu chegou para o meio do povo e disse: assim diz o Senhor, aquele que não contribuir para a obra do Senhor, ele receberá o seu salário, mas o seu salário será colocado no saquetel furado, entrará na boca e sairá no fundo, e assim continuará o povo na miséria, o povo na pobreza, porque não tem contribuído para a minha obra, e a minha casa tem estado deserta neste lugar. Quando o profeta Ageu começou a profetizar dessa maneira, alguém chega para ele e disse: profeta, a glória do templo de Salomão não se compara a esta. O templo de Salomão foi feito de quase puro ouro, foi feito de quase pura prata. E assim o Senhor começou a dizer pela boca do profeta Ageu: mande que esse povo olhe, a glória desse templo não será considerada, não será comparada à glória do tempo passado, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E o povo consegue estar assim construindo a obra do Senhor, o templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nasceu um outro homem por nome de Herodes Antipas. O templo ainda não tinha sido terminado. Ele, para aparecer na história, ele começa agora a terminar o templo. Ele conseguiu terminar o templo. Quando o templo foi terminado, Jesus estava nascendo também. E agora Jesus começa a ministrar o seu ministério, começa a pregar a sua palavra. Aparece alguém pregando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho da salvação. E agora começa a dizer para Herodes: ei, não é digno de você possuir a mulher que tem, porque ela é sua cunhada. Ela é mulher do seu irmão. Você não pode possuí-la. Herodes naquele momento tentou disfarçar, tentou sair fora, porque o templo do Senhor estava manchado pelo pecado dele e o pecado de Herodias. Herodias era uma adúltera, ela tinha tido um caso com seu tio, tido uma filha com ele, depois se casou com Filipe, largou Filipe e agora foi morar com Herodes Antipa. E o Senhor estava revoltado porque Herodes Antipa estava todo dia no templo. Ele não se importava de contaminar o templo estava profanado. Quantas pessoas que não têm responsabilidade com a casa do Senhor. Eu tenho observado que essa obra aqui tem passado 3 anos. 3 anos de luta, 3 anos de guerra contra o diabo para permanecer na doutrina, na graça, no conhecimento, na palavra, para que assim essa igreja possa morar no céu. Eu tenho acompanhado esse trabalho aqui. E quando Herodes viu isso, Herodias ficou endemoniada mais do que já era, e caçou todo o meio para matar João Batista, porque profetizou a verdade. Jesus agora aparece. Um dia Jesus estava saindo do templo e alguém olha para Jesus e diz: ei, olha as paredes do templo, olha a estrutura. E Jesus disse: pois eu te digo, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Todas essas pedras se alicerces caíram. O povo não estava entendendo, achou que Jesus ia derrubar tudo aquilo.
Jesus não precisava derrubar nada aqui. E agora Jesus começa a anunciar o seu evangelho, ajudando os seus discípulos a estar preparados na obra do Senhor. E ele chegou um dia para os seus discípulos e perguntou assim: quem dizeis ser o Filho do Homem? E alguns começaram a dizer para Jesus, alguns aí dizem que tu és um dos profetas, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E Jesus olhou para os discípulos e disse: e quem vocês podem dizer quem eu sou? Pedro naquele momento olhou para Jesus e disse: ei, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, isto é, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não anunciaste a carne e o sangue, mas anunciaste a meu Pai. Aleluia! Bem-aventurado és tu que não revelaste nada nesse mundo, mas revelaste ao meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu fui buscar o significado da palavra pedra. Pedra quer dizer fagulhas de rocha, pedaços de rocha. Isso é pedra. Pedra não é a rocha, rocha é um, e pedra é pedaços da rocha, fragmento. Jesus estava dizendo: tu não é rocha, tu és pedra. Jesus nessa noite está dizendo para você: tu não és rocha, tu és fragmento da rocha, tu és pedra. Jesus não estava dizendo: Pedro, a igreja minha vai nascer em você, não, a igreja minha vai ser edificada em mim, mas é segundo o que eu estou dizendo, eu estarei te dando autoridade, eu estarei te dando poder para iniciar a minha igreja nessa terra, porque tu és pedra, pedaço de mim, membro do meu corpo, e eu estou te capacitando para isso. Pedro naquele momento ficou satisfeito. Pedro naquele momento ficou alegre. E o Senhor disse: eu te darei a chave do reino. E hoje eu começo a observar que muitas pessoas entendem essa palavra errada. Eu já vi até pessoas dizer assim que Pedro, quando recebeu a chave do céu, ele foi até lá em cima, tirou São Jorge da porta do céu, que estava na porta do céu, mandou São Jorge para a lua, e agora ele ficou na porta. Isso é mentira. São Jorge nunca esteve na porta do céu tomando conta de nada. Pedro também nunca esteve com a chave da porta do céu, porque a Bíblia diz que no dia que Jesus ressuscitou, ele tomou a chave da morte do inferno, a chave do céu já estava com ele não entregou ela a ninguém. A palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor deu para ele a chave do reino, isto é, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade para pregar a sua palavra, autoridade para ganhar as almas para o Senhor. Isso é a chave do reino. Essa chave está na sua mão, essa chave está na mão do pastor, essa chave está na mão dessa igreja, essa chave está na mão daquele que serve ao Senhor. Chave é autoridade, chave é poder, poder sobre todas as portas que têm se levantado contra nós. Aleluia! Talvez você ainda não aceitou Jesus, não tem essa chave, mas para ter ela hoje é só aceitar Jesus. Para ter essa chave na sua mão, é só aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você, aceitando a Jesus, você vai fazer parte da igreja que vai morar no céu, a igreja que desce do céu, a nova Jerusalém celestial. E quando você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que a nova Jerusalém, a igreja que desce do céu, ela não é pequena, ela mede 12 mil côvados de comprimento, 12 mil côvados de largura, 12 mil côvados de altura. Isso é uma extensão de cerca de 1.260 quilômetros de comprimento, 1.260 quilômetros de largura, 1.260 quilômetros de altura. Ela é muito grande, a cidade que desce do céu. E eu começo a observar que quando Jesus estava falando de igreja, não estava falando desse templo onde nós estamos nessa noite, estava falando desse templo, estava falando desse templo, estava falando desse templo, estava falando de você, estava falando de mim. E quando Pedro entendeu isso, era um dia, estava entrando na porta do templo chamado Formosa. Aquele templo era grande, aquele templo era muitíssimo grande, porque ali estava uma das portas daquele templo, a porta chamada Formosa, gastava 20 homens para abrir ou 20 homens para fechar aquela porta. Pedro aí entrando, e quando ele passou por aquela porta, alguém estendeu a mão e disse: ei, dá minha esmola.
Pedro disse: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te dou. Ele está usando agora a chave do reino, a chave da autoridade, a chave do poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quando Pedro começa a pregar o Evangelho, alguém começa a murmurar. No dia de Pentecoste, quando todos foram batizados pelo Espírito Santo, Pedro saiu na porta do templo para repreender um povo murmurador, para repreender um povo que estava zombando de Deus. Olhava para dentro do templo e dizia: estão cheios de moço, estão embriagados, estão bêbados. Pedro chegou na porta do templo e disse: este povo não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo a 9ª hora do dia. Esse povo agora estão cheios do Espírito Santo, porque hoje está cumprindo a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado meu Espírito sobre toda a carne. Está agora este povo cheio do Espírito Santo, e Pedro começa a usar a chave do reino, anunciando o Evangelho, estando pregando a salvação em Jesus Cristo. E pergunta agora: quem é que quer aceitar Jesus? Cerca de 3.000 almas levantou as mãos naquele dia, dando início à igreja do Senhor do Novo Testamento para cá. Do Novo Testamento agora estava iniciando a igreja do Senhor para mostrar para o diabo que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia! Glória a Jesus. As portas do Hades, as portas da macumbaria, as portas da feitiçaria, as portas de todas as coisas ruins que você pode imaginar, não predomina contra essa igreja. Não tem furtividade alguma, porque aonde Jesus coloca a mão, o diabo corre. Aonde Jesus chega, o diabo tem que sair. Glória a Jesus. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém para aceitar Jesus? Enquanto você toma essa decisão, eu quero chamar o irmão do violão ali para louvar o Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Jesus nessa noite está anunciando para você que você tem a oportunidade de estar se passando por esta porta, a porta da salvação, a porta da graça. E eu estou perguntando a você: tem alguém para Jesus nessa noite? Jesus não teve vergonha de morrer por você lá na cruz do Calvário. Jesus não teve vergonha de perdoar os seus pecados. Ele abriu os 2 braços para perdoar a você. Ele abriu os 2 braços para receber você. E agora é necessário você apenas fazer um sinal com a sua mão, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém para o Senhor nessa noite? O irmão pode louvar ao Senhor. Se tiver alguém nesta noite, venha até aqui à frente. Nós estaremos orando por você. O Senhor estará perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? A primeira pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Tive muita alegria de estar aqui, conhecendo mais um povo, aleluia, que vai subir para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero deixar um versículo. O irmão fez o apelo.